Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso bate-papo sobre transtorno do espectro autista, promovendo a inclusão no mercado de trabalho. Antes de me apresentar para vocês, eu vou fazer a minha audiodescrição e a descrição do nosso ambiente. Então, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos escuros, nesse momento estão presos, estou com um brinco no formato triangular bege, com óculos de grau, na armação dourada. Estou vestindo uma camiseta branca do nosso programa de diversidade, o programa Para Todos, com uma blusa bege por baixo, também com uma calça clara e um tênis branco. No local onde a gente se encontra, a parede tem formatos quadrangulares e retangulares, na tonalidade cinza e bege, e nas laterais uma estante preta, com alguns vasos de flores e o nosso troféu do programa Para Todos na cor branca. Então, eu sou a Andreia, do Núcleo de Recursos Humanos, sou também representante do Pilar Cidadania, do Sistema FEComércio RS, SESC, SENAC e IFEP. Vou passar a palavra, então, para os nossos convidados de hoje. A Bárbara se apresenta para nós e faz a tua audiodescrição, Bárbara. E o nosso convidado, Vitor, também, por favor, fazer a tua autodescrição e a tua apresentação. Então, eu sou a Bárbara, eu sou uma mulher branca de cabelos pretos na altura do ombro. Estou vestindo um blazer preto com a camiseta do programa na tonalidade preta. Também uso um óculos de armação redondo, na cor escura. Uso uma saia e uma sapatilha escura. Eu sou professora do programa de contraturno CRIAR do SESC Caxias do Sul. Sou pedagoga, mestre em educação e especialista em AEE. E uma pessoa do espectro autista. Então, eu sou o Vitor. Eu sou um homem branco, de cabelos loiros, curtos, olhos verdes. Estou vestindo também a camisa branca, como a Andreia, do programa. Eu sou auxiliar de programas sociais do SESC Venâncio Aires. Trabalho com os eventos culturais e com a biblioteca. E também sou uma pessoa nível 1 do espectro autista. Obrigada. Então, antes da gente começar, é importante lembrar que o autismo ele é um espectro. Isso significa que pode ser manifestado de diversas formas em cada pessoa. Hoje a gente tem o privilégio de contar com os nossos convidados, né, que são pessoas autistas, que vão nos contar suas experiências, suas vivências, mas que não representam o todo, não representam todas as pessoas autistas, porque cada experiência é única. E é justamente essa diversidade que a gente quer valorizar aqui. Então, para a gente iniciar o nosso bate-papo, né, sobre o transtorno do espectro autista, eu quero questionar, né, Bárbara, eu quero que tu contasse um pouquinho, porque eu acho que o pessoal ainda tem dúvidas, né, o que é o transtorno do espectro autista, ou a TAA, né, que a gente conhece pela sigla. Muitas dúvidas surgem, é uma doença, é uma deficiência? Gostaria que tu contextualizasse um pouquinho para nós sobre. Essa pergunta é super importante porque para a gente começar a conversar, a gente tem que saber o que não é o autismo. O autismo não é uma doença. Ele não precisa ser curado, né? Ele também não é uma síndrome, mas ele é um transtorno e uma deficiência. O que isso significa? O fato dele ser um transtorno do neurodesenvolvimento, ele significa que ele está associado às questões de funcionamento mental. Né? Assim como a gente tem outras classificações, como transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, transtorno bipolar. Quando a gente tem a palavra transtorno, ela está associada a um funcionamento mental cerebral. Né? A partir disso, também é importante a gente pensar o que significa uma deficiência e por que ele está vinculado aos dois. Uma deficiência ela é um impedimento a longo prazo, seja de natureza física, seja de natureza psíquica, seja de natureza sensorial, que com as barreiras do ambiente, que a gente tem atualmente o conceito de deficiência a partir de uma perspectiva social, por exemplo, no
Estatuto da Pessoa com Deficiência, que vai dizer que esses impedimentos, eles fazem com que as pessoas deficientes não consigam usufruir dos seus direitos em pé de igualdade com o restante da sociedade. Então, a deficiência é esse conjunto social, né, e dessa natureza, seja física, sensorial, psíquica, que cria impedimentos de usufruir os seus direitos na sociedade. Então, o TEA, ele é esse conjunto, ele é um transtorno e ele é uma deficiência. E essa sigla, ela é muito recente, porque comumente a gente ouvia falar em autismo, a gente ouvia falar em Asperger, a gente ouvia falar em outras terminologias, e a partir da mudança do CID, que é esse manual de doenças internacional, né, assim como o DSM, que é o Manual de Transtornos Mentais, em 2022 teve essa alteração. Então, em vez de a gente chamar somente de autismo infantil ou de síndrome de Asperger, a gente teve essa alteração para transtorno do espectro autista. Então, dentro desse guarda-chuva, englobou-se esses outros transtornos, essas outras patologias, a fim de que elas tenham uma característica em comum. Diferentes formas de se manifestar, diferentes intensidades de manifestação, né? Assim como necessidades de suporte, mas elas têm um fio condutor em comum, assim, dessa manifestação, dessa forma de ser e estar no mundo. Então, a gente teve essa alteração, que é bem recente, por isso que a gente tem muita confusão quando a gente fala em autismo. Sim, porque foi se percebido que essas nomenclaturas, elas estavam se referindo a pessoas que tinham as mesmas condições que mudava as intensidades. E foram percebendo que existiam comorbidades que acompanhavam muitas vezes, e aí, por causa dessas situações, né, a ansiedade, a depressão que acompanhava junto, alguma deficiência intelectual, se entendia que era outras características, mas aí perceberam, não, existe esse padrão de todos e essas partes que destoam que agora são consideradas as comorbidades dentro do espectro. Perfeito. E falando, né, dando continuidade a esse assunto, a gente pode entrar no autismo como um transtorno do neurodesenvolvimento, né? E aí a gente conhece que o autismo ele pode ser identificado lá nos primeiros anos de vida. Aliás, pode, né? E quando isso acontece, geralmente as pessoas são categorizadas, né? Então, eu gostaria que vocês trouxessem um pouquinho do autismo no transtorno neurodesenvolvimento. O que é isso? Então, transtorno do neurodesenvolvimento, o próprio nome, a nomenclatura, ela já nos dá pistas, né? Porque a gente está falando do funcionamento neuronal, né? Funcionamento cerebral e como ele se compõe, e a questão do desenvolvimento. Então, sim, os sinais, os traços de autismo estão presentes desde a primeira infância, desde muito cedo. E isso também é um dos critérios para que ele seja presente, seja considerado enquanto autismo. Por quê? A partir do momento que a criança nasce, vai se desenvolvendo, vai continuando o seu desenvolvimento cerebral, algumas características vão aparecendo. Então, mas o TEA é por conta disso ou por conta daquilo, a gente tem uma causa multifatorial. Não existe um fator só que causa o autismo ou que torna uma pessoa autista. Então, essas causas multifatoriais combinam o quê? A questão ambiental e a questão genética, que a gente vai chamar atualmente de epigenética, que é como o nosso código genético ele sofre influência do ambiente para se manifestar. Então, algumas situações fazem com que esses genes se manifestem ou não. Além disso, a gente tem um processo que como a gente tem um espectro, e a gente já falou anteriormente, das múltiplas manifestações, né, de como ser autista, a gente sofre durante a infância, e isso faz parte do desenvolvimento humano, um processo de plasticidade cerebral e um processo de poda sináptica. O que isso significa? Que nos primeiros anos de vida, o bebê, a criança bem pequena, ela se torna uma esponjinha que absorve tudo do seu ambiente, da sua cultura, para aprender a ser humano, né? Então, ela vai aprender a comer, ela vai aprender a se locomover, ela vai aprender a falar, ela vai se inserir numa cultura, ela vai entender como os outros se relacionam. E aí, a partir disso, vai aprender como ser e estar nesse mundo. Por volta dos 3 anos, ali entre 2 anos e meio e 3, a gente sofre uma primeira poda sináptica.
O que isso significa? Que as conexões cerebrais que não são usadas com tamanha frequência, o cérebro entende que não é tão importante. Então, ele faz uma limpezinha, mantém aquilo que se mais utiliza para dar abertura para novas aprendizagens, reforça, né, as conexões já estabelecidas, né? Então, a gente tem um processo de reforço ali, principalmente vinculado às experiências, sejam elas positivas ou negativas, mas que acontecem com maior frequência. E então, no autismo, há pesquisas recentes que mostram que o quê? A poda sináptica acontece de forma desordenada. Então, a gente tem um corte ou uma ausência de corte de locais e de conexões importantes. Então, por isso que é tão comum, em alguns casos, a gente ouvir a seguinte frase: mas ele falava, ele caminhava e daí começou do nada, não consegui fazer mais nada. Né? As crianças muito pequenas chegam às vezes nos consultórios dizendo: mas até então ele falava várias frases e de repente parou de falar. Ou ele caminhava, conseguia tomar água, fazer brincar e de repente parou de me olhar. Né? Então parou de fazer determinadas coisas. Isso é uma forma da manifestação do autismo, geralmente associado a casos que precisam de mais suporte, né? Com maior incidência de deficiência intelectual e outras comorbidades, mas está muito associado a esse desenvolvimento neuronal. E essas podas sinápticas vão estar responsáveis pela presença ou não de sensorialidade alterada. Então, uma hipersensibilidade ou uma hipossensibilidade. Então, Bárbara, não necessariamente o diagnóstico pode ocorrer na infância. Ele pode ocorrer na adolescência, na fase adulta, é isso? O ideal é que ele aconteça na infância, né? Porque ele está presente desde a infância. A gente tem sinais de risco de desenvolvimento, né? E vai ter sinais de risco de referência também para o espectro. E é muito importante que os profissionais que atuam com a infância estejam muito atualizados e atentos a esses sinais, para que se aconteça uma intervenção cada vez mais precoce. Atualmente, por exemplo, a gente tem uma emenda do ECA de 2017, se eu não estiver enganada, mas é 2017, que os pediatras precisam estar habilitados a reconhecer sinais de risco de desenvolvimento e de sofrimento psíquico até os 18 meses, para que a gente possa encaminhar esse bebê, essa criança tão pequena, para um atendimento que possibilite que a gente trabalhe na potencialidade do desenvolvimento dela e não só gere prejuízo, né? Porque quando o diagnóstico vem tardio, lá na adolescência ou na vida adulta, ele já vem carregado de muitos outros sofrimentos. Ele já vem mascarado de muitos outros acontecimentos, né? O adulto já criou estratégias ali para entender que ele é diferente, que eu preciso segurar essa minha forma de estar, que eu preciso adequar meu comportamento. E isso gera muitos outros sofrimentos no sentido de quadros depressivos, quadros ansiosos, né? A gente tem um alto índice de suicídio entre autistas nível 1 de suporte, né? Que tem mais essa noção do social e da sua adequação. A gente tem perda de autonomia, a gente tem muita restrição de contato social. Então, o prejuízo é muito grande. Sim, e sempre que a gente estiver falando de diagnóstico tardio, a gente está falando de negligência. Então, a gente tem um sistema público, tanto público quanto privado, era completamente negligenciado o que antes era conhecido de síndrome de Asperger. Não era tratado, não era conversado sobre isso. Então, sinais apareciam para essas crianças, mas tipo, não, isso aqui não se encaixa, não tem um problema Não dá mais. atenção. Não vai ter uma perda de autonomia ou um problema de desenvolvimento, problema de escolarização. Então, eu lembro muito bem que assim, a minha família ela sempre foi muito atenta. Então, a negligência não veio do lado da minha família, porque minha família foi atrás de toda vez que acontecia alguma coisa, porque eu sou primogênito, né? Então, sempre tem aquele cuidado a mais. Sim. E aí, uma das coisas era que minha mãe pensou que talvez eu tivesse problema auditivo, porque em alguns momentos eu não respondia aos chamados dela. E eu acredito que isso tem a ver que eu estava tão focado na brincadeira que eu estava fazendo que eu não percebi o que estava acontecendo em volta. E aí ela me levou na fonoaudióloga, eu fiz os testes ali, né? Ela falava coisas para repetir, e aí ela falou, não, a audição dele é perfeito. Isso é um primeiro sinal que deveria ser. Eu espero que hoje em dia os profissionais já estejam mais habilitados para perceber que isso é um primeiro sinal. Se ele tem a audição
completamente, a audição dele está intacta, não tem nenhuma perda, ele escuta muito bem, mas às vezes ele não responde a comandos, pode ser que seja alguma coisa do neurodesenvolvimento. Perfeito. E o teu diagnóstico, Vitor? Quando que ele aconteceu? Então, é muito interessante porque quando eu vou falar para as pessoas sobre isso, elas me perguntam: o que te fez procurar o diagnóstico? Aí eu brinco que não, eu não procurei, ele que me encontrou. Que eu comecei a me tratar com uma psicóloga lá por 2017, porque eu tinha muitos problemas de autocontrole. Eu me irritava muito com as coisas, eu me irritava muito facilmente com as coisas e tinha uma ansiedade muito exacerbada, que acaba sendo uma das comorbidades do autismo. Então, e aí, depois de uns 3 anos de tratamento e de algumas considerações que ela já estava fazendo, ela começou a observar e perceber, Vitor, talvez seja autismo. Talvez o que tu tenha, autismo nível 1 de suporte. Que eu nem sabia o que era isso na época, porque o que se tinha de autismo era só os casos mais graves. E aí, que tem mais prejuízo, que tem mais dificuldade. E aí, a gente fez uma avaliação clínica, essa avaliação clínica comprovou. Então, 2020 foi o momento que eu tive isso, aos 23 anos. E aí, de lá para cá, eu fui tendo um entendimento maior do que era o autismo e fui tendo, principalmente, um autoconhecimento maior. E uma das coisas que me aconteceu é que eu descobri por que eu me irritava tanto. E aí, uma das coisas que eu percebi de comportamento era que uma das coisas que eu tenho mais presente é os hábitos restritos e repetitivos. Então, se tem uma mudança, eu não reajo muito bem. Meu sistema não reage muito bem a isso. E aí, meus pais trabalham numa sorveteria lá na minha cidade. E aí, um dos hábitos que eu tinha era de chegar de manhã, mais ou menos sempre no mesmo horário, para tomar chimarrão com eles. Só que tinha momentos em que eles não estavam na sorveteria. Então eu chegava lá, eles não estavam, e eu ficava muito irritado. E eu não entendia por que eu ficava irritado, e eu ficava irritado por estar irritado. Sim. Aí depois desse entendimento eu pensei, tá, isso vem por causa do autismo. É porque estou mudando o meu hábito. E aí foi aquele momento que tive um desenvolvimento interno. Não, eu estou irritado no momento porque essa rotina está mudando. Tá tudo bem, não é como se eu estivesse sendo perseguido no meio do mato por uma criatura apavorante que representa um perigo iminente à minha vida. Tá tudo bem, eu posso relaxar. Perfeito. E aí tu comentou, né, sobre comportamentos repetitivos e pegando a fala da Bárbara que trouxe a hipersensibilidade, isso é algo que me chama a atenção também e me desperta a curiosidade. A hipersensibilidade, ela participa da vida de todas as pessoas com autismo? Não, primeiramente. Porque primeiro a gente tem que entender que ela não é um critério de diagnóstico. Ela pode estar presente ou não. Mas os critérios de diagnóstico para autismo são o quê? Uma combinação de padrões restritos de comportamento ou atividade, né? Combinados a um prejuízo, assim, e um empobrecimento da comunicação social. Isso não quer dizer que tenha a ausência de linguagem, que é isso que o Vitor trouxe, né? Mas eu falava, eu respondia, eu sabia, né, verbalizar, mas ele tinha déficit de comunicação social. Ele não respondia quando era chamado, porque não era do interesse dele naquele momento. Então, e é importante a gente pensar que quando a gente fala em autismo, a gente está falando de prejuízo. Né? Prejuízo constante ao longo da vida, né? Essa combinações desses dois fatores que vão gerar com que essa pessoa que está no transtorno tenha perda de autonomia significativa, tenha perdas importantes ali que outras pessoas que não estão dentro de um quadro de autismo não terão esse impacto. Importante, te interrompendo um pouquinho, Bárbara, tu comentar sobre isso, porque eu, uma pessoa que não sou autista, eu posso me identificar com essa irritação, por exemplo, dos teus pais não estavam lá, né? Talvez se eu chegasse, eu também me irritaria, mas isso não provoca a situação que eu seja uma pessoa autista. Não, porque ela é combinada, né? Tem outros fatores e que
causam prejuízo. Exato. No caso do Vitor, gera uma alteração da rotina inteira dele, né? Gera um prejuízo ali da organização da vida dele. Aquilo tem uma intensidade tão grande que se não consegue fazer outra coisa. E aí a importância da intervenção tão precoce, para que o sujeito crie ferramentas para identificar isso e lide com essas situações. Mas retomando a tua pergunta sobre a sensibilidade sensorial, né? É importante a gente entender o que a gente fala sobre sensorial. O que é sensorialidade? Né? O que é esse conjunto? Comumente na escola, a gente aprende que quando a gente fala de sensorial, a gente está falando de sentidos. Então, tem o olfato, a audição, a visão, o paladar, o tato. Mas os nossos sentidos são mais que isso. Então, a gente tem o sentido vestibular, que é responsável sobre o nosso equilíbrio, né? Que fica aqui dentro do ouvido. A gente tem a questão sensorial referente à intropercepção, que é quando eu reconheço as minhas necessidades, quando eu sei que eu tenho fome, quando eu sei que eu tenho sede, quando eu sei que eu estou com frio, né? Ou a questão da propriocepção, que é a minha noção do meu corpo no espaço. Então, eu sei que esse espaço aqui, para eu levantar sem me bater, eu tenho esse tamanho, então eu vou passar pela porta. Né? Falo tudo isso porque há prejuízo no transtorno do espectro autista. Há um déficit, né, nisso. Então, por quê? Quando eu falei lá no início sobre a poda sináptica, sobre ter uma hiperconectividade ou uma ausência de conexão, ela vai influenciar nessa sensorialidade. Então, os nossos sentidos recebem informação, passam, né, pelo campo ali temporal, enfim, fazem o processo de interpretação dessa informação para a gente poder ter consciência dela. Aí a gente tem uma falha. Por quê? Ou a gente não interpreta, porque é o caso da hipossensibilidade, que a pessoa não sente, e isso é super perigoso. Pensar, mas ela não sente tanto frio, ela se coloca em risco. Porque os nossos sentidos têm uma função protetiva no nosso corpo, de manutenção da vida, né? Então, eu identifico que eu tenho fome porque eu preciso sobreviver, eu preciso ter sede, né? Eu preciso entender que aquele lugar está quente para não encostar minha mão e não me queimar. Então, se a pessoa tem uma hipossensibilidade, ela vai encostar ali, ela vai se queimar, ter uma queimadura muito feia e ela não vai sentir dor. Porque a dor é responsável de avisar os perigos, né? O medo também é responsável por isso. Quando a gente tem uma hipersensibilidade, a gente tem uma amplificação desses sentidos. Então, a gente tem um prejuízo das relações. Nesse caso, é o que acontece comigo. Eu tenho uma amplificação de qualquer estímulo. Então, eu escuto o ruído, por exemplo, do ar nesse momento, que está no mesmo volume da nossa voz e eu não vou conseguir diferenciar a tonalidade deles. Isso vai me cansar muito. A luz, ela tem um peso muito grande, tanto que uma adaptação que eu faço é usar o óculos com a lente que se adequa, né, à luminosidade. Então, a gente vai ter essa amplificação dos sentidos que vai gerar sofrimento. Porque a gente não vai diferenciar o que aquele estímulo acontece. Mas também é importante que não é só na dor que isso acontece. Isso acontece também, quem tem hipersensibilidade, com bons sentimentos. Então, quando eu fico feliz, eu fico muito feliz. Há uma intensidade. Né? Quando eu sinto prazer, eu sinto muito prazer. Então, tem uma amplificação desses sentimentos. Né? Então, quando eu gosto de um carinho, eu gosto muito daquele carinho. Ou quando eu me bato e sinto dor, aí a dor também é amplificada. É para os dois extremos. E uma coisa muito importante dela, falando da questão da hipersensibilidade, de como afeta ela, ela não me afeta da mesma forma, mesmo a gente fazendo parte do mesmo nível de suporte. Por quê? Eu consigo diferenciar os volumes, mas se tem estímulos demais, tipo muitos sons, o meu cérebro ele não vai podar o que é importante ouvir e o que vai ficar de ruído de fundo. Ele tenta absorver tudo ao mesmo tempo. Só que o cérebro humano não tem essa capacidade. Eu não tenho uma hipercapacidade de poder absorver tudo. O que acontece? Eu tenho uma sobrecarga. E aí, quando vem o período da sobrecarga, é aí que a coisa fica perigosa. Porque aí pode gerar alguma crise. Então, quando o autista estiver em algum ambiente que tem muitos estímulos e tu vê que o comportamento dele começa a mudar, retira ele desse ambiente, leva ele para um ambiente silencioso, para um ambiente que não tem tanta luz, para ele poder se regular novamente. Perfeito, perfeito. E assim, dentro dos ambientes corporativos também a gente pode proceder da mesma forma, né? E aí tu comentou, né, Bárbara, sobre diversas situações, né, que tu já te reconheceu e já consegue identificar. E a hipersensibilidade ou a
hipossensibilidade, também ela se manifesta nas ironias, nas brincadeiras, que talvez num determinado momento vocês não vão reconhecer como uma brincadeira, como uma ironia. Isso, na verdade, está mais associado àquele critério da comunicação, porque a gente precisa entender que se comunicar não necessariamente é entender a linguagem, né? A linguagem verbal, o uso da palavra, ela tem um desenvolvimento cultural da nossa língua, e dentro da nossa língua a gente vai ter figuras de linguagem, a gente vai ter expressões, a gente vai ter determinados significados e sentidos, né? Tanto tem palavras que têm duplo sentido, dependendo do contexto. Mas isso não significa que uma pessoa autista não saiba se comunicar, porque a linguagem está muito associada à função social dela. Né? Então, quando a gente usa uma metáfora, uma ironia, uma brincadeira, né? Ela está associada aos vínculos sociais. E a pessoa autista, ela pode ter um prejuízo nisso, nessa interpretação. Claro que com algumas pessoas têm mais prejuízo, outras têm menos. Algumas trabalham mais nesse desenvolvimento, outras menos. Né? Depende muito do funcionamento e da intervenção que acontece, né? Do plano terapêutico dentro disso. Mas, de modo geral, acontece, por exemplo, uma não alteração, às vezes, numa tonalidade de voz, né? Ou numa restrição, uma diminuição da mímica facial, uma não interpretação da reação do outro, né? Uma dificuldade, às vezes, de falar e dizer assim, será que ele está bravo comigo? Será que ele está brincando? Será que ele gostou? Será que ele não gostou? Será que eu dei bom dia? Será que eu não dei? Então, esses protocolos, quem está dentro do espectro autista, a gente encara como um protocolo mesmo. Porque eu tenho que chegar em um lugar e pensar, eu tenho que dar bom dia. Depois que eu der bom dia, eu tenho que olhar para a pessoa. Depois que eu olhar para a pessoa, eu tenho que responder tal coisa. Então, e se eu não faço isso de forma consciente, eu simplesmente chego e faço o que eu tenho que fazer. Sim. Porque, para mim, não é uma coisa natural. Né? Ela tem que ser desenvolvida. Assim como, no meu caso, eu acabo tendo uma forma de falar mais dura. Né? Eu sigo sempre o mesmo tom de voz. Eu tenho pouca alteração disso. Então, às vezes as pessoas acham, mas Bárbara, por que tu é tão séria e tão braba? Não, eu sou assim. Às vezes eu tô super bem-humorada, tô brincando, mas é a forma como eu me manifesto. Eu tenho um prejuízo nisso, né? Por falar nisso, tu queres complementar? Isso, complementando, né, da minha parte. Eu tenho muito mais flexão na minha voz e eu consigo identificar muito melhor essas flexões. Mas depende do momento. Porque se for um momento em que eu estiver mais ansioso, a ansiedade é a principal coisa que acaba me desregulando. E aí, quando eu tô mais ou mais focado, por exemplo, quando eu fui no SESC a primeira vez entregar os meus documentos durante o processo de contratação, tava na sala, tava a diretora, tava a coordenadora aqui na ponta, né? Passava aqui na porta, passava pela coordenadora e chegava na diretora. As duas estavam na sala. Mas eu só conhecia a diretora naquele momento. E eu estava num período de ansiedade. Porque era meu primeiro emprego. Então era uma mudança de rotina. Era alguma coisa assim. E aí eu passei reto. Eu não cumprimentei a coordenadora. Eu passei reto e fui direto na diretora. E aí, depois que o tempo foi passando, né? Eu comecei a ser... Daí eu fui direcionado para sentar na frente da coordenadora. Então a gente tem bastante intimidade. Inclusive, hoje a coordenadora, né? Que é a Daisy, é a diretora interina do Sesc Venâncio. Maravilhosa. E aí, depois de um tempo de intimidade, a gente foi conversar sobre isso. E aí ela falou sobre esse momento. Só que na minha lembrança, tá só a Diane nessa sala. Eu não lembro dela ali, porque eu tava tão focado naquilo ali, eu tava tão nervoso que isso aí acabou acontecendo. Só que geralmente isso não acontece. Quando eu tô regulado, quando eu tô tranquilo, quando eu tô adaptado ao ambiente, eu consigo ter essa socialização, porque eu gosto bastante de socializar. Apesar de ser autista, eu sou extrovertido. Então eu tenho muito isso, eu gosto de fazer bastante brincadeira, eu mudo bastante o tom de voz, eu interpreto isso. Mas se são momentos que tem mais ansiedade, que tem mais tensão, aí eu fico mais restrito, aí eu fico mais rígido. E aí fica mais difícil de identificar. E é justamente essa a nossa próxima pauta, né, das manifestações entre homens e mulheres. Né? Tem uma diferença, né? As mulheres, elas sentem de formas diferentes, né? O Vitor trouxe algumas manifestações, tu trouxe outras, mas as manifestações que tu trouxe são características por ser mulher? Algumas sim, outras não. O que acontece? Historicamente, o autismo ele acabou sendo pesquisado majoritariamente com um público masculino.
Tanto que a gente tinha uma incidência de dados maiores de, por exemplo, a cada 4 autistas meninos tem uma menina. E essa menina geralmente saiu diagnosticada com um nível de esporte muito maior, assim, né? E também com bastante prejuízo associado a uma deficiência intelectual, associada a outras questões de patologia. A gente tem poucos dados ainda sobre o espectro feminino. Por quê? A gente não pode perder de vista que a gente tem uma construção cultural, histórica, né, e social sobre o que é ser mulher. Né? Qual é o meu padrão de comportamento? Como é que as mulheres são criadas? Elas são criadas para serem mais femininas, para serem mais contidas, para serem mais doces, né? Para adequar mais o seu comportamento, para ficarem mais silenciosas. Então, elas acabam, né? A gente acaba entendendo e buscando dentro do campo social formas de mascarar a sintomática. Então, há um mascaramento, uma camuflagem muito maior dos sintomas, né? Há um processo de sobrecarga muito maior e também de estereotipias muito mais sutis. Então, a menina ela vai ficar mais quieta, ela vai evitar falar se ela não entendeu, ou ela vai rir depois que o outro riu junto, para ela não ser excluída daquele lugar. Então, acaba que também o diagnóstico de meninas são mais tarde, ele é mais tardio, né? Porque tem essa influência dessa construção do que é ser mulher, do que é ser menina, né? E, além disso, além dessa camuflagem, né, dessas questões, há também uma incidência maior de comorbidades, porque isso gera tanto sofrimento, tanta sobrecarga, de ficar o tempo inteiro adequando o seu comportamento, de ficar o tempo inteiro mascarando, de ficar o tempo inteiro, que há uma incidência maior de quadros depressivos, de quadros ansiosos, né, do transtorno da ansiedade generalizada, assim como casos de esgotamento emocional, de distúrbios do sono, de questões alimentares, gastrointestinais, de outras patologias como fibromialgia associada, né? Por esse não tratamento, por esse não acompanhamento e por essa sobrecarga demasiada. Perfeito. E um outro ponto também interessante de trazer é a questão do recorte racial. Porque quando se pensa numa pessoa autista, você pensa num menino. Você não pensa nem num homem, você pensa num menino e você pensa num menino branco. Só que existem pessoas autistas que são negras, existem mulheres autistas que são negras, meninas, homens, meninos. Então, como há essa negligência, porque se teve um foco muito maior de tratar na questão dos meninos brancos, existe também essa falta de diagnóstico por questões raciais. Inclusive, tanto que a maioria das ações voltadas para o autismo, a gente vai ter, se a gente botar no Google, assim, vai ter Anjos Azuis, ou Sessão de Cinema Azul, ou não sei o que do Laço Azul, ou o dia, né, dessa incidência vinculada, né, a gente já reforça esse estereótipo de gênero, vinculada à cor, vinculada à forma, essa questão de ser uma coisa inocente, né? Então, é esse reforço social para isso, né? É muito recente essas outras pesquisas com o público feminino. Seguindo essa linha de raciocínio, e tu já comentou também, Bárbara, na tua fala, os comportamentos repetitivos que a gente chama de estereotipias, né? Ou STINs. No ambiente de trabalho, a gente pode acabar se deparando, né, com pessoas com estereotipias. Que tipos de estereotipias que são manifestadas, não só no ambiente de trabalho, na vida, né, que a gente pode reconhecer como um comportamento de uma pessoa autista? É importante a gente entender a função de uma estereotipia, né? Uma estereotipia é um comportamento repetitivo que tem a função de autorregulação ou de manifestação de um sentimento, de comunicar um sentimento. Então, ela pode estar presente desde gestos muito pequenos, como tocar a ponta dos dedos, como mexer a mão, no caso das meninas, enrolar o cabelo, né? Andar em círculos. Andar em círculos. O que a gente mais comumente vê, pensa assim, aquela pessoa é autista é quando é um caso de suporte maior que ela chacoalha os braços, né? Que ela balança para frente e para trás. Então, isso está mais presente no senso comum, no imaginário, na representação social do que é uma pessoa autista.
Mas essas outras pequenas manifestações de comportamentos repetitivos, elas acontecem. Então, o que é importante a gente entender? A gente não precisa intervir numa estereotipia, exceto se ela for autolesiva. Então, se ela coloca o corpo da pessoa autista em risco ou outra pessoa em risco, ela precisa de uma intervenção. Por exemplo, quando eu estou extremamente desregulada, eu mordo internamente a minha bochecha e a minha gengiva, a ponto de sangrar e machucar. Então, isso é um comportamento lesivo, isso me machuca, né? Ou numa crise. E aí é interessante a gente pensar nesse mascaramento, porque tem outras pessoas autistas que chegam ao ponto de se bater nas paredes, né? De se bater nos lugares, né? As mulheres comumente se mordem porque é uma forma de mascarar. Isso está interno, né? Ou de se arranhar de forma sutil, ou de arrancar a cutícula e morder a ponta dos dedos, né? A ponto de arrancar a pele. Isso é um comportamento autolesivo. Isso precisa de intervenção terapêutica. Isso precisa de outro direcionamento, né? E que é importante entender que a terapia não vai fazer com que tu não tenha estereotipia. Ela vai fazer com que tu tenha consciência e direcione o seu comportamento para algo que não te machuque. Então, ela tem essa função regulatória. E dentro das estereotipias tem as ecolalias, que aí são estereotipias que são verbais. E aí, as minhas estereotipias, elas estavam sempre bastante associadas a músicas. Por isso que eu tô o tempo inteiro cantarolando quando eu tô andando por aí. Só que como eu trabalho do lado da academia, tem os avisos da academia. E toda vez que tem o aviso da academia, eu repito esse aviso no mesmo tom, porque aquilo ali, isso me ajuda muito, principalmente em momentos, né, que eu tô atribulado, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa, né, sabendo o que priorizar, vem isso e eu, tá, ok, tem uma coisa comum acontecendo, uma coisa que tá dentro da minha rotina, porque eu estou saindo da minha rotina, tentando me organizar, e aí vem esse elemento comum, e isso traz uma tranquilidade, e ajuda na organização mental. É interessante pensar que, em alguma medida, todo mundo tem um comportamento autorregulatório. Né? Sim. Seja esse sujeito autista ou não. Exato. Pensar, porque a gente sempre tem que pensar que a pessoa autista é uma pessoa, antes de tudo. Né? Então, a gente sofre com ansiedade, a gente sofre com nervosismo, a gente sofre... Então, isso da ecolalia também está muito presente e as pessoas tendem a brincar com as palavras, elas tendem, né? Para nós tem uma função muito específica, tanto que a gente estava subindo no elevador e eu repetia exatamente no mesmo tom de voz o comando do elevador. Segundo andar, né? Então, porque isso me gera um bem-estar, assim, né? Então, eu repetia o que a pessoa acabou de me dizer. Mas, em alguma medida, todas as pessoas têm as suas estratégias de regulação, né? Algumas precisam mais, outras menos. Aí, de novo, voltando, mas eu faço isso, significa que eu sou autista? Não. Significa que você tem um comportamento regulatório. Tu criou uma estratégia. Agora, se esse teu comportamento regulatório está associado aos outros critérios, né? E tu tem um prejuízo significativo na tua vida, nas interações, se tu tem comportamento repetitivo, aí sugiro buscar um acompanhamento. Ou se você tem apenas essa estereotipia, mas é uma estereotipia autolesiva, como ela comentou, mesmo você não sendo autista, precisa de intervenção. E lá no início da minha fala, eu trouxe que o autismo é um espectro, né? E aí, quando a gente fala em espectro, significa que as manifestações elas podem ser diferentes, né? Com mais intensidade, menos intensidade. E aí a gente entra no assunto de nível de suporte. A gente já conhece, assim, não tão profundo, né? Mas que existem 3 níveis de suporte. Nível 3, nível 2, nível 1. E, de repente, Bárbara, tu pode começar nos contando um pouquinho sobre esses níveis, começando pelo nível 3, o nível 2, o Vitor nos contextualiza sobre o nível 1. Então, é importante pensar essa associação perfeita que tu fizeste. O autismo é um espectro. O nível, o próprio nome diz, nível de suporte, de apoio. Isso significa que uma pessoa é mais ou menos autista? Não. Significa que ela consegue fazer coisas de forma autônoma ou não, né? Então, no seu cotidiano. Uma pessoa que está dentro do espectro, que tem um nível 3 de suporte, e isso também é uma nomenclatura que pode ou não sofrer alteração nos próximos anos, né? Atualmente, há uns anos atrás, a gente tinha autismo leve, moderado e grave. Agora a gente tem nível 1, 2 e 3, né? Isso conforme os avanços das pesquisas e
as discussões no campo da medicina, principalmente, que é, né, quem detém essas nomenclaturas, vão avançando, a gente tem alterações nos manuais de diagnóstico e nas formas de considerar. Sim. Mas é importante que se tenha consciência que é um transtorno, que é um espectro, e não porque uma pessoa está no nível 1, ela é menos autista que uma pessoa do nível 3. Mas o nível 3 de suporte, ele é uma classificação que vai dizer o quê? Que tem um prejuízo extremamente grave na comunicação verbal oral, ou seja, quase não há uso de palavras, né? E na forma da sua autonomia. Então, tem padrões extremamente rígidos de comportamento, com estereotipias extremamente presentes e que fazem com que essa pessoa tenha muito sofrimento na sua vida. Então, ela precisa o tempo inteiro de um acompanhamento. Né? Ela não vai conseguir servir o seu prato muitas vezes, ou ela não vai conseguir comunicar que ela está com fome. Ela vai precisar, às vezes, de comunicação aumentativa alternativa, que é a partir de pictogramas, né? A partir de imagens, vai precisar de um suporte de tecnologia, vai precisar de mais adaptações, vai precisar de um cuidador, de um monitor, que vai estar ali o tempo inteiro auxiliando. Uma pessoa de nível 2 de suporte, ela vai ter um prejuízo moderado nessa comunicação. Então, ela consegue se comunicar, muitas vezes com o uso das palavras, mas um uso da palavra muito mais rígido, né, com pouquíssima, quase nula inferência de conotação social. Ela vai ter padrões rígidos de comportamento, então ela vai ter pouca flexibilidade cognitiva para lidar com alterações do seu cotidiano. Ela não vai conseguir, se tu combinou com ela que ela tem que sentar nessa cadeira e de repente a gente altera as cadeiras, ela não vai conseguir sentar lá na ponta, porque ela sabe que ela tem que sentar aqui. Sim. Ou se ela toma água num copo de inox e a gente trouxe um copo de vidro, ela não vai conseguir tomar água no copo de vidro, porque ela tem tamanha rigidez cognitiva que o cérebro dela não permite que ela altere esse comportamento. Então, é um pouco, os níveis de suporte vão falar sobre isso, o quanto essa pessoa precisa de apoio na sua vida para fazer ações cotidianas, né? Desse acolhimento. E o nível 1, Vitor? O que tu nos conta? Então, o nível 1 de suporte são pessoas que têm mais domínio da comunicação, são pessoas que têm uma autonomia maior, só que isso não quer dizer que essas pessoas não precisam de suporte e elas não precisam de acolhimento e elas não precisam de adaptações. E uma coisa importante sobre o suporte que é necessário. Não pensa que o nível de suporte determina o tipo de adaptação que a pessoa precisa. Depende, porque eu, por exemplo, em alguns momentos, eu necessitei da ajuda de familiares para fazer a minha mala, para poder viajar. Antes de começar a trabalhar, eu não precisava disso, porque era poucas coisas que eu fazia na minha rotina, era uma mudança de rotina, botava lá as minhas coisas e ia. E aí, depois que eu comecei a trabalhar, e aí isso ficou bem emblemático no primeiro encontro técnico que eu fui, que eu tive uma crise de desligamento naquele momento. E eu não consegui fazer minha mala, eu não consegui nem comunicar verbalmente que eu precisava de ajuda. Mas minha mãe percebeu e aí ela fez a mala para mim. E aí, esse ano já viajei algumas vezes. E aí, para uma das viagens, eu consegui fazer. Só que agora, eu acabei de voltar de férias. E aí tinha voltado para a rotina do trabalho e naquele mesmo dia já iria para o transporte aqui para Porto Alegre para participar do encontro técnico. Então eram duas mudanças muito bruscas ao mesmo tempo. E aí eu não consegui fazer minha mala, precisei de ajuda. E aí a gente até fez uma lista das coisas que a gente precisava e eu acabei esquecendo de trazer meu protetor auricular. Graças a Deus, a Bárbara tem um reserva e ela me emprestou. Foi essencial. Perfeito. Outra coisa que é importante de a gente entender sobre o nível de suporte é que ele não é fixo. Eu ia te perguntar exatamente isso. De novo, retomando, por que é tão importante a gente intervir desde a primeira infância? Desde que esse bebê manifesta alguns sinais de risco de desenvolvimento? Porque conforme a gente for fazendo intervenções, as chances de a gente conseguir com que essa pessoa desenvolva autonomia e transite de um nível 2 de suporte para um nível 1 ou de um nível 3 de suporte para um nível 2 é muito grande, né? Entretanto, é isso que a gente também pode ter casos de regressão de desenvolvimento, né?
Então, por exemplo, a gente que está no nível 1 de suporte, nada impede que a gente não passe por uma crise na nossa vida, por um sofrimento extremamente significativo, por algo que nos desorganize ou um trauma, né? Que faça com que a gente perca determinadas autonomias, determinadas formas de se organizar e precise de mais suporte para a comunicação e para organizar a vida cotidiana. Então, isso é muito variável com o momento de vida e o apoio que se tem e o acompanhamento terapêutico que se tem ou não, né? Perfeito. E falando em nível de suporte, a gente pode entrar no assunto de crise, né? A gente tem crises que a gente conhece 2 nomes em inglês, né? Eu vou tentar melhorar aqui a minha pronúncia, mas também trazer a palavra, o significado em português. A gente conhece o shutdown, que a gente pode reconhecer como desligamento, e o meltdown, que a gente pode reconhecer como uma crise de comportamento mais agressivo, mais explosivo, né? E aí eu quero trazer para vocês, quero questionar vocês, e aí com o passar das horas, assim, tentar ser um pouquinho mais objetivo para a gente conseguir abordar todos os assuntos num ambiente específico corporativo, num momento de crise, né? Tu não comentou ainda de uma experiência onde tu teve um desligamento, né, Vitor? O que a gente pode fazer? Mas tu deu já um recurso, né? Tu já nos ensinou que num período onde tu estiver tendo algum comportamento mais repetitivo, numa situação de mudança, que a gente te encaminhe, né, te acompanhe. Sim, quando é preciso do acolhimento nesse momento, mas é quando o momento que há uma sobrecarga sensorial. Porque a sobrecarga sensorial geralmente é o motivo que leva às crises. Perfeito. E aí, no contexto do trabalho, já teve momentos em que eu tive crise, mas principalmente é de desligamento, porque a gente, né, a gente não tá na nossa casa, e isso é uma coisa que entra do nível 1. A gente tem uma certa noção social, a gente tem uma certa noção do que a gente pode ou não fazer, do que é socialmente aceito ou não. Apesar de, às vezes, a gente acaba tendo alguns comportamentos típicos do autismo que não condizem, principalmente em relação à linguagem direta. Mas pensando na questão, como é um ambiente que a gente tem que se conter mais, principalmente no SESC que eu atuo, em que as paredes são de vidro, então todo mundo vê todo mundo nesses momentos, é preciso ter uma contingência maior. E aí, quando existe uma sobrecarga sensorial, geralmente eu tenho uma crise de desligamento. E aí eu fico mais quieto, eu fico mais recluso, e eu não consigo me comunicar verbalmente tão bem. Mas eu descobri que a comunicação escrita, ela não é afetada por isso. Então agora eu já tenho um recurso de me conectar por WhatsApp. Então o WhatsApp está conectado ali no computador, eu mando mensagem para quem está ali e falo, olha, não tô muito bem hoje, eu vou ficar mais quieto, eu tô aqui mais em silêncio. Perfeito. Mas eu continuo funcional. Perfeito. É importante entender a diferença dessas 2 crises, né? A crise mais explosiva, ela não necessariamente vai fazer com que a pessoa que está no espectro saia gritando, né? Ou saia descontrolada, né? Mas ela não tem controle sobre as suas emoções. Isso pode ser manifestado com um choro excessivo, com tremores, né? Com uma fala contínua ou uma irritabilidade excessiva. E numa crise de desligamento, é isso que o Vitor compartilhou. A gente tem dificuldade de comunicar, de interpretar, tem uma lentidão do pensamento, né? Tu vai falar comigo e eu vou ficar, o que a Andrea disse mesmo, né? Apesar de eu estar fazendo um esforço imenso de estar aqui. O que é importante para o ambiente de trabalho? Ter essa noção e ter um protocolo, e gosto da palavra protocolo estabelecida, com os seus colegas. Então, por exemplo, no SESC Caxias, eu já sei o lugar onde eu tenho que ir quando eu estou começando a me desregular. Eu vou para a sala do esporte, o pessoal do esporte já sabe, eu deito no chão, boto protetor, fico lá quietinha, 10 minutos, me reorganizo e saio, eles me dão uma água, perguntam se está tudo certo. Então, se não está tudo certo, para quem que eu ligo? Quem que eu chamo? Né? Para onde eu te levo? Ou o que eu faço com isso? Então, precisa de uma rede de apoio bem definida. Né? Precisa também... E por que é importante eu ter falado das sintomáticas, das manifestações? Porque, às vezes, a pessoa que está no espectro, ela também não quer ser falha no seu trabalho. Ela não quer deixar a sua equipe na mão. Então, ela vai segurar até a última.
Então, às vezes ela passa do próprio limite. E aí precisa do olhar do outro acolhedor e dizer, olha, acho que tu não tá legal. Quem sabe tu dá uma volta, né? Então, pra gente, quando a gente fala em inclusão, é importante ter isso em noção, que é uma adaptação e um processo coletivo, né? Então, precisa de um coletivo inteiro para que uma inclusão funcione. E no meu caso, no Sesc Venâncio Soares, sou o primeiro colaborador autista que tem ali. E também era meu primeiro emprego. Então, desde sempre, né, todo mundo já estava ciente sobre isso, mas ninguém conhecia muito sobre. E eu também, como eu estava entrando num ambiente novo, e eram comportamentos diferentes que eu iria fazer, eu não sabia quais eram meus próprios limites. Então as coisas foram acontecendo, os problemas foram aparecendo, às vezes acabava me sobrecarregando, aí depois eu pensava sobre isso, refletia sobre, e depois eu ia comunicar com os meus colegas, com a liderança, e falava, ó, aconteceu tal coisa, tenho tal problema, eu preciso de uma adaptação nisso aqui, eu preciso de uma ajuda aqui, eu preciso de uma ajuda ali. E aí, assim, foi tendo um ambiente cada vez mais acolhedor. Inclusive, em um momento que eu estava conversando com a Daisy sobre isso, ela estava relatando sobre ter conversado com a mãe de uma pessoa autista, e isso também é uma coisa muito importante sobre a inclusão da gente no mercado de trabalho, porque as pessoas com quem a gente está convivendo no ambiente de trabalho, sejam os clientes, sejam os colegas, eles vão entender melhor na prática o que é conviver com autistas. Perfeito. Então, quando elas estiverem em contato com uma pessoa, uma mãe, um pai, e que está com uma criança que acabou de receber o diagnóstico e não sabe o que está acontecendo, pode confortar essa pessoa e dizer, não, a gente tem um colega que tá dando conta, né? E aí, uma das coisas que a Daisy falou foi, a gente adapta a forma como a gente vai comunicar as coisas para ele. E eu pensei, é? Tem uma adaptação na fala? Isso da adaptação da fala é outro. Assim, se a gente fosse falar de aspectos de adaptação para o mercado de trabalho, o que seria importante uma empresa com um ambiente saber? Usa uma comunicação clara e direta, de forma objetiva, né? Faz essa orientação por escrito, porque quando a gente está conversando, eu já estou lidando com um monte de estímulo. Então, se eu tenho que cumprir um prazo, se eu tenho que fazer uma coisa, me manda por escrito que eu vou retomar, eu vou ler, né? Vou conseguir cumprir isso com maior propriedade. Além disso, se possível, quando tem uma troca de alguma coisa, avisar com previsibilidade, né? Para a gente ali conseguir acolher a questão da rigidez cognitiva. Se isso não é possível, porque as coisas acontecem, né? As coisas têm mudanças, às vezes, bruscas e repentinas, que ela seja feita da forma mais direta possível. Então, olha, estava programado para tal evento, tal horário, mudamos. Então, vai ser tal horário, tu tem tanto tempo para te organizar. Né? Em vez de dizer, porque fulano veio, porque não sei o quê. Não, pula a parte da história, vai direto o que tem que ser feito, né? Outra coisa, a gente pode criar espaços de regulação sensorial, espaços para que essa pessoa faça pausas ao longo da sua jornada e vá lá, se regule, se reorganize e volte, né? Precisa de muito equipamento? Não, precisa de uma sala silenciosa, às vezes, com espaço que essa pessoa possa sentar, possa deitar. Ou também a questão de permitir objetos de regulação ou que façam que diminua os estímulos. Por exemplo, eu uso sempre no meu crachá aqui protetores auriculares, né? Que o Vitor disse, eu emprestei um para ele porque eu sempre tenho. Então, ele anda no meu pescoço e quando eu sinto necessidade, eu já coloco. E as pessoas já estão entendendo que, às vezes, quando eu uso um fone maior, não é porque eu escuto música o tempo inteiro, é porque eu preciso de um abafador que seja mais confortável. Porque também há um desconforto de passar 8 horas do teu dia com um protetor dentro do ouvido. Então, a gente vai criando estratégias. E, além disso, é importante também a contrapartida da pessoa que está dentro do espectro ter essa noção. Né? Não dá para responsabilizar somente o seu ambiente de trabalho, que ele, a partir de uma intervenção divina, chegue e diga como eu farei a inclusão das pessoas agora. Não, é tudo novo para todo mundo. Exatamente, porque a gente tem que falar sobre duas coisas, né? Sobre adaptar o ambiente para o autista e adaptar o autista ao ambiente. Então, é uma via de mão dupla. E sobre o que ela estava falando antes, sobre comunicação clara, vou dar um exemplo bem objetivo sobre isso. Na minha entrevista foi perguntado se tinha carteira de trabalho. Eu falei que carteira de motorista. Eu falei que sim. E aí entendeu-se ali que leu-se o subtexto de que eu dirigia, mas eu não dirigia. Mas a pergunta foi: tem carteira de motorista? Eu falei sim.
Uso ela para dirigir? Não. Exatamente. Mas a pergunta não foi essa. E aí, depois disso, né? Depois da entrevista, que eu fui contratado, daí foi o momento que falou sobre isso. Eu falei, mas é que eu não tô dirigindo. E aí tentou se falar de algumas formas, tipo, mas é importante, não sei o quê. Eu também passei por uma dificuldade quando eu comecei a trabalhar, não sei o quê. Começou dessa forma. Não tava dando muito efeito. Aí ela chegou, aí a diretora chegou e falou, Vitor, foi essencial para sua contratação para essa vaga que você dirigisse. Aí eu, tá, agora eu entendi. Agora que ela foi clara e objetiva, eu entendi qual é realmente a necessidade disso aqui e eu posso acabar até perdendo o emprego por causa disso. Beleza. Aí eu voltei para a autoescola, porque eu não sei se vocês sabem, mas existe um curso de treinamento para condutores, que são de pessoas que ficaram muito tempo sem dirigir, perderam a prática e aí querem voltar. Existe esse curso. E aí eu me senti bem com isso, porque se tem mercado, tem demanda. Então não era só eu que estava passando por essa situação. Aí depois comecei a dirigir, depois eu comprei um carro e aí... Olha que legal. Aí agora a direção é uma coisa que é bem tranquila para mim. Mas isso só aconteceu por quê? Porque ela foi clara e objetiva de qual era a consequência, qual era a necessidade de eu fazer isso. Perfeito. É ser direto, objetivo, assim. Então, e outra coisa, a gente tem, a partir do momento que se recebe um laudo, a gente tem um respaldo legal que as adaptações também podem ser construídas com o médico, seja neurologista, seja psiquiatra, ele faz o teu lado adaptado. Então, por isso que eu digo da responsabilidade da pessoa que tem o transtorno do espectro autista, saber o que ela precisa de adaptação. Né? Chegar para a empresa a qual ela trabalha e dizer, olha, eu funciono deste jeito, tenho estas adaptações, vamos construir junto o que a gente pode fazer. Perfeito. Né? Porque não dá para esperar só a iniciativa da empresa. Então, porque até pouco tempo atrás a gente falava somente de autismo no desenvolvimento infantil. A gente não tinha perspectiva de futuro para as pessoas autistas. Né? Em breve a gente vai ter que começar a falar sobre o processo de envelhecimento. Como é que as pessoas autistas envelhecem? O que a gente precisa, né, em termos de legislação de política pública? A gente tem recentemente, esse ano, o primeiro censo que faz com que a gente tenha a noção de quantas pessoas autistas tem no Brasil, porque a gente não tinha dado brasileiro. A gente atuava sempre com dados estrangeiros. Então, a gente precisa olhar para o nosso contexto. Né? E, principalmente, acho que o que fica assim, de mais diretivo, digamos, é essa questão da comunicação clara, objetiva, direta, né? E que seja de ambas as partes a responsabilidade. Perfeito. E estamos nos encaminhando para o final. Eu gostaria de pedir aos nossos convidados, então, Bárbara e Vitor, que passasse uma mensagem antes do encerramento sobre o transtorno do espectro autista, sobre pessoas autistas no ambiente de trabalho. O que vocês gostariam de deixar de mensagem para quem está nos assistindo? Tá, vou primeiro dessa vez. Saindo um pouco do protocolo, né? Porque isso, não sei se vocês perceberam, mas toda vez que ela perguntava primeiro ia pra Bárbara, porque, né, hábitos restritos e repetitivos. Agora a gente tá saindo do protocolo. Mas uma coisa que eu acho muito importante é de entender, como a Bárbara falou, né? Antes da pessoa ser autista, ela é uma pessoa. Então as pessoas têm o quê? As pessoas têm as suas potencialidades. E aí é muito importante para o desenvolvimento profissional que as lideranças enxerguem essa pessoa e vejam o que dá para, além do que precisa ser adaptado, o que tem essa pessoa tem de potencialidade, o que dá para ter de desenvolvimento. Porque as pessoas autistas, quando elas trabalham em um ambiente que elas se sentem acolhidas, que elas se sentem adaptadas e que elas vem propósito naquilo que elas estão falando, elas se tornam ótimos profissionais super engajados. Então, quando há toda essa rede de apoio, quando há esse acolhimento, quando há essa vinculação com o propósito da empresa, são pessoas que podem fazer muito pela empresa. Então, é muito importante ter essa noção de quais são as potencialidades, principalmente, além da questão da adaptação. Perfeito. Bom, eu não... Além do que o Vitor disse, né? Não vou me repetir nesse sentido, mas acrescentaria que os processos inclusivos, eles são feitos coletivamente. Eu falei isso em algum momento, mas eu queria reiterar, porque as questões de inclusão, elas não estão para o nosso desejo de quero ou não quero fazer inclusão. Ela é um aspecto da construção social, né? E mais do que isso, é um aspecto legal.
A gente já passou da fase de discutir o que eu quero enquanto indivíduo. A gente tem uma forma agora de construção de sociedade. A diversidade está posta. Então, a diversidade precisa ser acolhida, né? A gente tem um processo de respaldo legal para que isso aconteça. Então, que a gente faça isso da melhor forma possível, que a gente busque conhecimento sobre. Conhecimento também é acessível atualmente, né? Então, que a gente possa estudar coletivamente, que a gente possa buscar alternativas, que a gente possa olhar para o nosso contexto e entender como, por exemplo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência pode ser usado no meu contexto. Ou olhar para mim, no caso enquanto indivíduo, e que barreiras eu crio com as minhas atitudes que impedem que o meu colega seja incluído no ambiente de trabalho, né? Que a gente entenda a nossa corresponsabilidade para uma sociedade mais igualitária e mais justa. Então, acho que é isso. Perfeito, Bárbara e Vitor, quero agradecer a participação de vocês e reforçar o nosso compromisso, né, enquanto pilar cidadania. Esse assunto ele não se esgota por aqui, a gente teria muito mais pautas para trazer por diversas perspectivas, diversas óticas diferentes, mas esse foi um conteúdo que a gente achou bacana de trazer para ampliar o conhecimento, o entendimento sobre o transtorno do espectro autista e como a gente pode melhorar a vida das pessoas autistas no ambiente de trabalho e fazer a nossa parte, né? Como vocês trouxeram agora. Muito obrigada por nos assistir. Contamos com vocês como pessoas aliadas a essa causa e, de novo, reforçar o compromisso do Pilar Cidadania para cada vez mais participar de ações que tragam esse conhecimento e ampliem o nosso desenvolvimento para com a diversidade. Obrigada e até breve.